Como é que a gente faz, ou como é que tu acredita que possa ser o caminho para criar literalmente uma cultura centrada em servir aos clientes, tanto clientes externos, importantíssimos, mas internos também, porque a lavagem, ela atende um cliente que é a oficina atende um cliente que é a consultoria, peças atende a oficina, então ali nós temos clientes internos e externos. Como é que a gente faz? E aí eu queria trazer o que o Osmar falou. O Osmar trouxe um ponto que eu achei muito legal, vou retomar aqui, ó, que ele disse assim, ó, conflitos internos. E conflitos internos, basicamente, também é a gente não ter uma habilidade de lidar com os nossos clientes internos. Como é que faz? Então, você falou aí em todos os departamentos, lavagem, consultoria e tal. Na minha opinião, é fazer com que eles acreditem no processo. Opa! Essa aí. Existe um processo que eu tenho que acreditar. Se aquele processo, o andamento dele, ele não surtir efeito, a gente monta outro plano de ação, outro processo. Então, fazer, na minha opinião, fazer com que os meus colaboradores acreditem no processo, ou seja, a função com excelência do motorista, do controlador de qualidade, a função de excelência do consultor técnico, a função de excelência do produtivo, até no posto de lavagem e na entrega do veículo, porque na época, hoje, eu ainda continuo com isso, a entrega do veículo se dá quando o carro estiver lavado, bonitinho, lá de serviço, no caixa. Isso é um veículo pronto. Então, quando esse processo ele vai com excelência, quando as pessoas acreditam e realizam esse processo, aí lá na ponta a gente tem quem? O cliente, que recebe o carro limpo, revisado ou com problema resolvido, satisfeito, super satisfeito, porque ele entendeu que todo o processo do carro dele dentro foi com excelência, e aí, automaticamente, esse cliente, ele, quando pensar em concessionária, pensar em pós-venda ou em serviço, ele vai pensar naquela unidade. Então, acho que acreditar no processo. Muitas vezes eu vi o consultor não, no modo geral, a gente implementar alguma planilha, alguma coisa assim, muito fácil. Eles falam assim, mas processo, não vou seguir isso aí não. Nem começaram, né? E aí, quando eles começavam a seguir aquele processo, mais à frente, eles falavam, pô, Roberto, aquele processo está indo bem. Eu falei, tá vendo? Esse gargalo acabou. Então, se o processo vai bem, se eles acreditam no processo, automaticamente eu vou estar servindo o meu cliente lá na ponta. Minha opinião é. Pô, então nós temos aqui uma característica padrão. Em tudo que é lugar que eu vou, basicamente, o que eu escuto é, cara, o pessoal não faz o que precisa ser feito. O pessoal começa a fazer, vai abandonando no meio do caminho, e aí quando a gente vai olhar vai girar o PDCA, quando a gente vai fazer a verificação, a gente descobre que metade das coisas ficou para trás. Então, olha só, pessoal, o Roberto trouxe algo aqui que é muito importante e é tão importante e faz parte da nossa cultura. É cultural do brasileiro isso. Eu fui técnico muitos anos e eu mesmo era exatamente essa pessoa que o Roberto falou. Eu estava lá eu fiz Senai, técnica e mecânica. E eu me lembro na primeira semana de aula do Senai. Olha bem, 16 anos, 25 pré-adolescentes, xaropes, cabeludos, dentro da sala. Aí entrou o professor, primeira semana. O professor está lá falando algumas coisas, falando, olha, nós vamos aprender mecânica e tal, elétrica, não sei o quê, 2 anos e meio nós vamos ter aí pela frente para vocês terem uma profissão. Aí o Olavo levanta a mão. Pelo menos eu era educado, eu levantava a mão. Aí o professor falou assim, fala, Olavo, senhor professor, eu quero saber quando é que a gente vai aprender a preparar motor. Como é que é? Preparar, mexer, botar turbo, nitro, turbinar. Como é que tira mais potência? Aí disse, olha, boa pergunta, Olavo. Não vai aprender. Mas como assim não vou aprender? Eu vou fazer o que aqui? Primeiro você vai aprender por que existe cada peça do motor. Depois você vai entender do que elas são feitas.
Depois você vai entender qual é o máximo que cada uma aguenta. Depois você vai entender como é que elas trabalham em conjunto. Depois você vai aprender a diagnosticar quais são os problemas que cada uma apresenta. E aí depois você vai fazer isso por muitos anos. E aí lá fora, depois de muitos anos, depois de dominar muito isso, aí você vai começar a querer tirar um pouco mais de cada uma dessas peças. Mas até você passar por isso, você não vai aprender a preparar. Há uma semana de Senai. E aí, isso em 1990. Em 2021, eu estou aqui com o Roberto e ele fala assim, sabe o que é, Olavo? Para tirar leite de pedra, para que a gente possa realmente implementar uma cultura centrada em servir, centrada no cliente, para que a gente possa atender melhor, a gente tem que acreditar no processo, fazer ele como ele está desenhado, fazer ele centenas de vezes, se aperfeiçoar ao máximo, para só depois tentar mudar alguma coisa nele.